Se você acabou de começar Mario + Rabbids Sparks of Hope ou tá pensando em começar a jogar, esse vídeo aqui vai te dar algumas dicas fundamentais para já começar o jogo do jeito certo. Então vamos lá. De cara, o jogo já te dá a opção de usar 6 personagens bastante diferentes e é muito importante desde o início tentar entender como cada um deles funciona. Não só porque isso vai te permitir sempre escolher os personagens ideais para cada tipo de mapa, mas também porque existem missões e fases que só permitem o uso de personagens específicos. You see, Mario the original always has his brother's back. E vale lembrar que no início do jogo só dá pra usar 2 personagens por partida, mas isso aí muda bem rápido aí já no primeiro mundo. E um jeito muito bom de testar os personagens é enfrentando partidas simples contra inimigos que ficam andando pelo mapa, como as Bob-Ombs no primeiro mundo. Essas partidas inclusive podem servir pra curar o time. Em vez de gastar moedas pra curar todo mundo, você pode colocar a Rabbid Peach no time e curar a vida de quem precisa usando a habilidade de cura. E é claro que usar um personagem ou outro é questão de gosto também. E geralmente a gente sempre vai ter aí um favorito. Eu, por exemplo, adoro o Mario. A habilidade de pular em cima de vários adversários é incrível e te permite chegar bem longe logo no primeiro turno. Mas tenta sempre equilibrar o seu time usando pelo menos um personagem rotativo para você sempre se lembrar de como cada personagem funciona. Outro fator importante são as diferentes árvores de habilidades. Toda vez que subir de nível, cada personagem recebe um prisma de habilidade que pode ser gasto para desbloquear ou melhorar um atributo do personagem no menu principal. Uma coisa que vale lembrar sobre Sparks of Hope é que todos os personagens evoluem juntos, mesmo aqueles que não participam da luta. E mesmo que um personagem seja nocauteado em uma luta, ele ainda assim vai receber XP como todo mundo. E o que facilita muito a vida no jogo é que cada prisma de habilidade pode ser colocado e tirado de um atributo a qualquer hora. Então você não precisa esperar para juntar 4 prismas só para desbloquear uma habilidade. Você pode investir esses pontos em outras coisas e depois mudar tudo para aquela habilidade específica. A dica aqui é nunca deixar de usar um prisma. E falando em árvore de habilidades, tem uma coisa que eu acho fundamental no início do jogo, que é o alcance de movimento. E antes de eu falar por que eu acho isso, aproveita para já deixar o seu like aqui embaixo. Se esse vídeo estiver te ajudando de algum jeito, o like é uma recompensa incrível aqui pro meu canal. Bom, quanto mais longe seu personagem for, maior vai ser o seu controle no mapa. Investir em alcance de movimento logo no início vai facilitar muito a sua vida no jogo. Você vai poder usar essa vantagem para dar mais investidas nos adversários, ajudar personagens a chegarem ainda mais longe com um pulo e alcançar lugares mais protegidos. E tem outra coisa também. Cada fase vai ter um tipo de missão diferente. Não é sempre que você vai simplesmente precisar derrotar todo mundo numa fase. Muitas vezes o objetivo vai ser simplesmente chegar em uma área do mapa ou derrotando um personagem específico. Então lembra sempre de checar o objetivo no topo da tela e invista os primeiros prismas de habilidade em alcance de movimento para chegar nesses objetivos de um jeito mais rápido. Além das missões principais, cada mundo no jogo vai ter várias missões secundárias. É muito importante que você faça essas missões sempre que der. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode se focar em acabar a história no planeta e depois explorar o conteúdo opcional. Um jeito fácil de achar essas missões é olhando no mapa, ou então conversando com todos os NPCs. Cada uma dessas missões pode te dar recompensas fundamentais, como mais XP, itens, Sparks e moedas planetárias. Você vai precisar dessas moedas planetárias para comprar bons itens nas lojas do jogo. Dá até para comprar skins de armas, mas eu sugiro que você não compre esses cosméticos logo de cara. A primeira coisa que você vai querer comprar é a chave planetária. Ela abre uma porta especial em cada planeta e te dá acesso a uma fase especial. Geralmente você vai receber um Spark muito útil nessas fases. E os Sparks são essas estrelas que podem ser equipadas em cada personagem. Elas vão te dar habilidades ativas muito úteis, como dano elemental ou escudo, mas também vão te dar algum efeito passivo, como o aumento de dano de arma ou o dano físico. O jogo não explica muito bem sobre esses efeitos passivos, então dá uma boa lida na descrição desses Sparks no menu. A habilidade ativa fica em cima e a passiva fica embaixo. Eu já gravei um vídeo inteiro sobre o início do jogo, então clica aqui para saber mais
Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou e não se esquece de me seguir também para saber mais sobre Mario + Rabbids Sparks of Hope.